Caráter, a lei do reino de Deus. Meditação, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Com esse versículo que estamos dando entrada na sala Brilhantes Discipulando de Jesus, no nosso quarto ciclo. Sejam bem-vindos a todos os alunos que nos acompanham, que vai chegar esta mensagem, vai chegar esse link para que você possa assistir esta aula. Seja muito bem-vindo e acredite, o nosso compromisso é para com a palavra de Deus, com o ensinamento discipulado, com o ensinamento bíblico, transmitindo com equidade a palavra de Deus e falando o que a Bíblia manda dizer, explicando e compreendendo da maneira mais clara as Escrituras Sagradas. Não tem como eu estar colocando pretextos, colocando argumentos onde não tem onde se aplicar os argumentos. Há de forma clara e exerciva e explicativa e cognitiva, transmitindo com entendimento a mensagem que Jesus Cristo preparou para que nós possamos ser cidadãos de caráter. Este caráter que você, ao longo dos anos de sua vida, você aprende qualquer forma de bem-estar, bem comum, desenvolvendo assim uma personalidade. Muitas pessoas desenvolvem personalidades que não beneficiam ao seu próximo. Mas quando você procura entrar numa questão, defender o próximo, ajudar um simples velhinho a atravessar a rua, ajudar uma pessoa, dar lugar ao assento, dar lugar à fila da padaria, uma pessoa mais idosa, ou até mesmo uma mulher gestante. Quando esses pequenos gestos é onde você dá a vez para que a pessoa tome a oportunidade na fila, no assento de uma cadeira, num ônibus, onde a pessoa se senta e dá o lugar a outro que precisa mais, você começa a ver pequenas ações, como também a história que Jesus nos contou a respeito do bom samaritano, aonde aquele homem, um certo homem que vinha de sua viagem, foi assaltado, espancado e deixado como morto. E de repente passou o sacerdote. Ele se assustou e passou a largo. Depois vinha um levita. Vendo, teve medo e passou a largo, distante. E vinha de uma viagem um bom samaritano, onde ele pegou aquele homem, cuidou de suas feridas, levou para uma hospedaria, deixou ele lá, pediu para que cuidasse dele, pagou as despesas e disse que quando ele voltasse, se tivesse gastado alguma coisa a mais, ele retribuiria. Quem foi o próximo deste homem? Com certeza aquele que usou de misericórdia para com aquele homem. Então a palavra de Deus, ela transforma o caráter. Ela prepara para que nós possamos ser pessoas que tenhamos um comportamento diferente, amando ao próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Com esta mensagem iniciamos o quarto ciclo, com a mensagem do Evangelho. Hoje, um novo caráter, a lei do reino de Deus. Olha, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aí, pessoal, estava com saudade?
Pois é, né? A gente teve esse período, né, de julho, sempre acontece muitos imprevistos, ficava um pouco difícil nós estar marcando de estar aqui reunidos. Talvez você esteja percebendo, né? Cadê a barba? Pois é, pessoal. A gente muda, né? A gente tem algumas necessidades e eu tirei, né? Depois você veja aí, se quiser compartilhar nos comentários se é melhor de barba ou sem barba. A minha mãe gostou, a minha esposa gostou, os meus filhos também gostaram sem a barba. Que Deus abençoe a todos. Vamos começar? O nosso texto bíblico base de hoje, desta lição de número 1, se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo do 6. Mateus, capítulo 5, versículo 3 ao 12. Que diz assim. Achou aí? Dá só um tempinho para procurar, né? Vamos lá, pessoal. Alunos da Sala Brilhante Discipulando de Jesus. Você aprendeu já a manusear bem a palavra da verdade? O Evangelho, você tem que manusear a palavra de Deus com habilidade. Eu estive em um culto de Santa Ceia ontem, dia 1º de agosto de 2026, e eu presenciei uma das mensagens cristocêntricas mais lindas. Eu disse para o meu amigo que estava comigo no culto, esse culto foi em Sobral, e raramente eu vejo um pastor pregar uma mensagem daquela explicativa sobre a morte de Jesus, sobre os açoites, sobre os coadjuvantes, as pessoas que participaram, os julgadores, a comparação da lei, o que dizia na lei, né? As profecias em Salmo 22, as profecias que correlacionam com o que estaria acontecendo, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, né? Que o seu corpo foi levado, Isaías 53, como ovelha muda ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Olha, foi um detalhamento de informações da crucificação de Jesus, que raramente eu tenho 25 anos, né? Que conheço a Jesus. Eu acredito que nesse período todo eu devo ter visto essa mensagem umas 4 vezes, de um espaço de tempo muito distante. E ontem foi um dos dias onde eu presenciei uma mensagem dessa magnífica, super tremenda, onde houve quebrantamento, houve a mensagem, você sente a chicotada em você. Deu para entender aí como é que foi? Muito tremendo, né? Muito tremendo. Você sente, sabe? A coroa de espinho, os murros, as cuspidas, né? Aqueles espinhos de 15 centímetros, 10 centímetros. O caniço que deram na mão dele e zombaram o pano de escarlata que foi dado por Herodes para ele vestir. Sabe? Uma mensagem maravilhosa que falava, a gente contemplava como estava acontecendo. O momento em que ele pede, João, cuida da minha mãe. Isso foi muito forte. Muito forte. E houve um avivamento. Hoje, 2 de agosto, a gente ainda estamos impactados com a mensagem. São mensagens assim que a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir a mensagem da cruz. Porque esta é a mensagem principal que deve ser pregada. E foi falado sim, Jesus está voltando. Vamos ler, eu estou me empolgando ainda porque ainda eu sinto a alegria e a unção daquela mensagem de ontem.
Mateus capítulo 5, versículo 3 ao 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Oreis comigo nesse momento agora, tá bom? Feche seus olhos aí comigo. Senhor Jesus, grande é o Senhor. Muito obrigado, ó Deus e Pai celestial. Tu és aquele que conhece os corações, sonda as mentes. Senhor, aonde essa mensagem está chegando, que possa estar em concordância comigo, esta pessoa que está do outro lado. Tu sabe das dificuldades que nós estamos enfrentando, das dificuldades da vida, das perseguições que sofremos, da necessidade de mudança que precisamos passar. Senhor, ser transformado por Ti é algo especial. Então te pedimos que através da Tua palavra, Tu transforme nossa vida, nos guarda, nos protege, modifica a nossa maneira de falar, de pensar, de sentir, dá-nos mais paciência, dá-nos mais humildade. Ó Deus, são todas as coisas. Te pedimos a direção pelo Teu Espírito Santo nesta tarde. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai! Vamos lá, pessoal. Olha, essa lição de hoje, com toda sinceridade, é tremenda. Tremenda. Tem uma reflexão aqui ao decorrer da lição, que ela fala de uma reflexão, né, de Herodes, sobre a importância do trabalhador que trabalha para o governo receber recompensa por trabalhar para o rei. Vamos chegar lá, você vai ver. Vamos lá, introdução. No primeiro ciclo do nosso curso, estudamos sobre o reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Neste trimestre, o último desta série de 4 ciclos de estudos, estudaremos o caráter dos filhos de Deus, os filhos deste reino, ou seja, os valores que devem orientar e caracterizar a vida de todo aquele que um dia entregaram suas vidas a Jesus, tornando-se filhos, membros, embaixadores do reino de Deus. Como membros deste reino, temos a responsabilidade de viver de forma condizente com ele. E essa nova forma de viver encontra-se resumida no chamado Sermão da Montanha, proferida por Jesus no início do seu ministério terreno. Esse célebre sermão de Jesus encontra-se na sua totalidade nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, cujos textos servirão de base para nosso estudo neste ciclo. Entendeu? Realmente, nós estamos no 4º ciclo, né?
Tivemos o primeiro, o segundo, o terceiro e agora estamos indo para o quarto ciclo. Todo o nosso conteúdo está no YouTube. Você não vai encontrar aqui no Facebook, porque pela nova política do Facebook não permite que fique por mais de um mês os vídeos gravados online. Então você poderá ir lá no YouTube, lá na página Luiz Gustavo Nordeste, e você vai ter lá todas as aulas gravadas, estão lá. Na playlist você encontrará todas as revistinhas e as suas respectivas aulas. E a de hoje, estamos no quarto ciclo, e o Sermão da Montanha e o caráter dos filhos de Deus. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como é conhecido, é o mais célebre mensagem de Jesus, registrada na Bíblia. Ele recebeu esse nome porque foi proferido por Jesus quando esse estava assentado sobre um monte, rodeado pelos seus discípulos, e tendo uma multidão na planície a ouvi-lo. Está registrado no Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 2, né? E Lucas, capítulo 6, 17, 20, onde fala que ele se assentou sobre um monte e reuniu os discípulos para poder falá-los, trazendo as bem-aventuranças, o sermão das bem-aventuranças. Originalmente, Jesus proferiu esse ensino para os seus discípulos. Mas a multidão na planície, ao pé daquela elevação montanhosa, também acabou desfrutando do seu ensinamento nesse dia. Está registrado em Mateus 7, 28. Você vai ver que tinha uma multidão que estava em pé ao lado e acabou absorvendo aquelas informações e o ensinamento que Jesus proferia. Quando Jesus proferiu esse sermão, o mestre havia escolhido, não fazia muito tempo, os seus primeiros discípulos, viu? Os 12 apóstolos. E desejava agora, por meio desse sermão, ensiná-los sobre o verdadeiro discipulado. Sobre como os seus discípulos deveriam viver e conduzir-se. O Sermão da Montanha apresenta, portanto, o padrão de vida, de comportamento estabelecido por Deus para seus filhos. Você vai entender claramente sobre essa mensagem. O caráter dos filhos do reino. Jesus abre o Sermão da Montanha falando aos seus discípulos sobre um assunto muito importante: a relação entre o caráter e a felicidade. Ora, sabemos que o objetivo da vida do ser humano é buscar felicidade. Não há dúvida de que todas as pessoas, de alguma forma, procuram ser felizes. Entretanto, nem todas realmente conseguem isso, né? O máximo que a maioria consegue são momentos passageiros de euforia, de alegrias passageiras. Não poucas vezes seguidos por um momento de depressão. Às vezes, isso é comum em muitas questões de festas, alegrias passageiras. Aqui no Brasil nós temos os carnavais. Eu participei de muitos carnavais na minha vida, até eu me tornar um cristão. E quando eu me lembro que ao terminar o período festivo, daqueles 3 dias, 4 dias, batia aquela angústia, aquela depressão, né? De que acabou. E esse sentimento não faz parte, né? O máximo que a maioria consegue são momentos passageiros de euforia. No entanto, a felicidade tem a ver com o estilo de vida. Ou seja, não tem nada a ver com ter, mas sim com ser. Entendeu aí?
Mas especificamente tem a ver com o que chamamos de caráter. É o que Jesus ensina no seu Sermão da Montanha. Pegou a visão aí nesse último explicação? Que a felicidade não tem a ver com o seu estilo de vida. Ou seja, não tem a ver com o ter, né? Ter heranças, poderes, mas sim com o ser. Mais especificamente, tem a ver com o que chamamos de caráter. É o que Jesus ensina no sermão. Olha só, no texto bíblico que serve como base, para a lição de hoje, veremos Jesus chamando de bem-aventuradas os felizes, pessoas que apresentam determinadas qualidades no seu caráter, que são manifestadas no seu dia a dia. Ele não está falando aqui de temperamentos, mas de caráter que se manifestem em atitudes concretas. Um caráter que é fruto de uma ação do Espírito Santo, no Espírito de Deus em nossas vidas. Qualquer pessoa, não importa o seu temperamento, uma vez que se submeta a essa ação divina, pode manifestar seu novo caráter na sua vida, consequentemente, nas suas atitudes. Afirma que felizes são os humildes, os mansos, os misericordiosos e os pacificadores. Jesus está dizendo que a verdadeira felicidade é uma consequência natural na vida daqueles que se manifestam no seu dia a dia, um estilo de vida baseado nos valores divinos. Somente esse estilo de vida, produzido pela transformação que o Evangelho de Cristo opera em nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, poderá proporcionar a verdadeira felicidade. As qualidades desse novo estilo de vida são as marcas distintivas dos filhos do reino. São as marcas identificadoras do verdadeiro Filho de Deus. Quando buscamos diretamente a Deus e permitimos que Ele agir em nossas vidas por intermédio de Sua palavra e da oração do Espírito de Deus, produz essas qualidades em nossa vida cotidiana. Onde está registrado em Gálatas 22, capítulo 5, versículo 22 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, temperança. E entre os frutos por ele produzido em nós estão a paz e uma alegria nova, diferente e especiais. Essa alegria é uma ordem espiritual, é um prazer e uma satisfação em servir a Deus. E as pessoas, uma sensação de realização e de preenchimento da alma, que nada neste mundo pode proporcionar. É por isso que tem muitas pessoas que, ao encontrar o Evangelho na sua vida pela primeira vez, diz aquela palavra: Senhor, por que tu não te revelaste há mais tempo? Porque eu não conheci esse amor há mais tempo. É porque tudo tem um tempo determinado por Deus. E se foi este o momento que tu começou a conhecer, é para que você saiba que a experiência que você teve na sua vida até agora, de tristeza, decepções, desilusões, é para mostrar que os teus esforços, o que tu procurou até hoje, não se compara
com a alegria de Deus que está proposta para você e para todos quantos vierem. Porque a promessa de Deus, ela diz respeito não é só a você, mas somente aos escolhidos. E quem são os escolhidos? A partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, que você achou graças diante dos olhos de Deus, a promessa começa a bater na tua vida e você faz parte dos filhos do reino. Quando você faz parte dos filhos do reino, você começa a fazer parte da promessa. E uma profecia começa a se cumprir. Porque diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a vossos descendentes e a todos quanto nosso Senhor chamar. Tá vendo? Você é coluna na sua casa. Você é uma torre forte dentro do seu lar, dentro da sua casa. Se a sua esposa não é cristã, se o seu esposo não é cristão, se os seus pais ou seus filhos, se você tem familiares que não são cristãos, você é uma torre forte. Você é coluna. E se você é coluna de Deus, saiba que você tem a promessa de Deus na sua vida. E esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos nosso Senhor chamar. É você que está trazendo a promessa para dentro da sua casa, para os que estão ao seu redor, debaixo da sua casa, para os seus familiares, para os seus descendentes. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Romanos capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Onde diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A presença divina torna-se patente em nossa vida, animando-nos, e a paz que passa a experimentar, a paz que vem de Cristo, onde disse Jesus: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. Não engane, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. O versículo que ele pede aqui é 14:27, que diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Hein? É Bíblia, viu? É do tipo que excede todo entendimento. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4 e 7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Porque, diferentemente da paz mundana, ela não é sentida apenas nos momentos de bonança, que é natural, mas também nos momentos da dificuldade, fazendo-nos vencer o desespero e o medo nas situações difíceis. O Filho de Deus consegue alegrar-se e exultar até mesmo o Filho de Deus fazendo-nos vencer o desespero e o medo nas situações difíceis. O Filho de Deus consegue alegrar-se e exultar até mesmo e apesar da perseguição, porque o Deus de paz guardará
o seu coração em meio às dificuldades mais intensas. Por fim, é importante frisar ainda que quando Jesus diz que os filhos do reino são bem-aventurados, ele não se refere a uma realidade apenas presente na vida, mas também ao que ele reserva a eternidade. Logo, os filhos do reino ganharão benesses eternas, que nesse outro ser humano poderá gozar. Herança à terra. Serão fartos. Herdarão a terra. Serão fartos. Verão a Deus e receberão galardão nos céus. Sob qualquer perspectiva, seja a presente ou a do futuro, os filhos são felizes. Só tem uma coisa que pode fazer você não gozar, participar desta alegria. É você não conhecendo ela. É você desprezando o Evangelho, é você desprezando as boas novas do Evangelho. Aí fica difícil você sentir esta alegria. Mas se você der espaço a esta alegria, ela transformará a sua vida e de todos quantos estiverem perto de você, e abençoará os que estiverem também perto de você e da sua família. Eu quero agora que você medite comigo essa reflexão. O rei Herodes, ele estabeleceu muitas novas cidades durante os 40 anos de seu reinado. Em cada ocasião, ele recrutou cidadãos, prometendo-lhes muitos benefícios especiais, incluindo, ele dava cidadania, ele dava redução de impostos, terras e outras coisas mais. Este era um costume comum do Império Romano durante a era do Augusto, Augusto Césares. Quando muitas cidades novas foram fundadas, mas é difícil. Esse período foi quando muitas cidades novas foram fundadas. Mas é difícil imaginar um governante convocando os cidadãos e anunciando que no seu reino os recrutados receberão pobreza de espírito, mansidão, choro, fome, sede e até mesmo a perseguição. No entanto, essas são as bênçãos que Jesus oferece àqueles que reivindicam a cidadania que ele descreveria. Além disso, o rei Jesus disse que os pobres de espírito e os mansos e os que choram são bem-aventurados. Eles não oferecem uma mudança nas condições, mas a bênção nas condições que desgostam os cidadãos deste mundo. As bem-aventuranças permanecerão um mistério, a menos que nos demos conta de que Jesus está falando de atitudes básicas e de valores que produzem frutos espirituais. Segundo ponto de hoje, vamos falar sobre as bem-aventuranças. Mas você deu para entender? Ora, eu acabei de dizer aqui que Herodes, ele cumpria. Quando os cidadãos trabalhavam para ele, ele dava benefícios especiais nas suas construções de cidades, nas suas benfeitorias que ele fazia. Ele dava cidadanias, redução de impostos, concedia terras para as pessoas.
E é difícil imaginar um governante convocando cidadãos, que no caso foi Jesus, e anunciando e recrutando que os seus cidadãos iriam receber pobreza de espírito, mansidão, choro, fome, sede e até mesmo perseguição. No entanto, esses são as bênçãos que Jesus oferece àqueles que reivindicam a cidadania que ele descrevia. Além disso, o Rei Jesus disse que os pobres de espírito e os mansos e os que choram são bem-aventurados. Rejeitar a oferta de Herodes, de tudo aquilo que ele ofertava, resultava em perseguição, fome, sede. Mas em troca disto, mesmo em meio à perseguição, à fome e à sede, você gozaria de uma alegria especial produzida pelo Espírito Santo. A escolha é sua. Bem-aventurados os pobres de espírito. A expressão pobre de espírito refere-se àqueles que são humildes de coração. Bem-aventurados pobres, em vez de bem-aventurado os pobres de espírito. Mas isso ocorre porque na cultura judaica, à época de Jesus, mais especificamente desde o fim do cativeiro babilônico, os judeus passaram a usar muitas vezes o termo pobres para referir-se aos piedosos, em contraste com os opressores ricos, ímpios e mudanos dos poderes. Logo, as afirmações em Mateus 5:3 e Lucas 6:20 significam a mesma coisa. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual, a sua dependência de Deus. São aqueles que destronam o orgulho. E Jesus diz isso, que somente os que manifestam essa disposição no seu coração herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, quer dizer, tem uma atitude que é feita por você. Se você tomar essa atitude de deixar o orgulho de lado e procurar limpar o seu coração, bem-aventurados limpos, quer dizer, alguém limpou. Você se esforçar para limpar o seu coração, lutar para limpar o seu coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados que choram. Jesus refere-se aqui àqueles que são quebrantados de coração, sensíveis para as coisas de Deus, para o que é certo, para as coisas espirituais. São aqueles que choram, em primeiro lugar, arrependidos, em reconhecimento pelos seus pecados. Estes alcançarão consolo através do perdão divino. Mas eles também são aqueles que choram sinceramente pelo seu próximo, sensibilizados pelo sofrimento e o estado espiritual dos outros, intercedendo com estes, com confiança no Senhor. São ainda aqueles que choram por amor de Deus para suas vidas. Todos estes serão consolados, abençoados pelo Senhor. Bem-aventurados mansos. Mansidão aqui é uma aparência de modéstia. Nem é também uma referência a apenas seu paciente. É uma referência apenas a ser paciente com as pessoas. O termo aqui refere-se mais do que isso. Significa sim, não ser arrogante, mas é, sobretudo,
uma referência à submissão sincera a Deus, a uma atitude constante de submissão à vontade divina. É não se expressar, mas confiar em Deus, entregar sua vida totalmente a Ele e seguir plenamente a sua vontade divina para a sua vida. Não importa as circunstâncias, os que aqui procedem herdarão a terra. Isto é, reinarão com Cristo na terra futura. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A expressão justiça aqui é tanto uma alusão às bênçãos espirituais quanto à conduta ética. Ela é um texto, dotação graciosa da parte de Deus, a ser experimentada quando a exigência ética a ser vivenciada. Uma coisa está intimamente relacionada à outra. Fome e sede de justiça é uma referência à busca ávida, prazerosa, constante pelo exercício da justiça divina em nossas vidas, como uma forma de aprofundarmos mais na maravilhosa graça que recebemos do Senhor. Ou seja, se alguém tem fome pelas coisas de Deus, sede por mais de sua presença na sua vida, então deve ter ao mesmo tempo fome e sede de buscar a sua vontade e obediência. Aqueles que buscam mais da vontade de Deus para as suas vidas, recebem mais dele. Eles serão fartos, isto é, plenamente satisfeitos em Deus. Bem-aventurados misericordiosos. Misericórdia é a bondade da ação. Quem recebeu uma misericórdia de Deus tem a obrigação de ser misericordioso para com os outros. O cristão não é misericordioso. O cristão que não é misericordioso está na prática desprezando qual foi salvo. Desprezando a misericórdia de Deus em sua vida pelo qual foi salvo. Jesus é claro, somente os misericordiosos alcançarão misericórdia. Como é que você pode receber a salvação de Deus, olhar para o seu próximo e não querer que ele também receba a mesma alegria, a mesma liberdade, a mesma libertação que você recebeu? Então você tem que ser misericordioso também para com o seu próximo. Bem-aventurados limpos de coração. Ser limpo de coração é ser puro de coração. É ter um coração santificado, o que só é possível quando permitimos que o amor de Deus seja derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Somente o coração puro poderá ver Deus, no sentido tanto de usufruir da sua presença gloriosa aqui na terra, quanto de um dia vê-lo face a face na eternidade. A Bíblia é clara: sem santificação ninguém verá ao Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Bem-aventurados pacificadores. Aqueles que foram salvos em Cristo têm paz com Deus e são chamados para serem pacificadores, promotores da paz. Jesus apresenta o ser pacificador como uma característica marcante da identidade do cristão, isto é, do caráter que ele deve manifestar com os filhos de Deus. Alguém que se diz cristão e semeia contendas é o tipo de que não está nem aí para si e deixa o circo pegar fogo. Não é um cristão verdadeiro, pois um verdadeiro cristão faz tudo
o que tiver ao seu alcance para promover a paz entre as pessoas. Quero enfatizar aqui sobre essa parte. É muito importante você ser uma pessoa de promoção da paz e não da contenda. Deixa o circo pegar fogo. Jogou a semente, fez a fofoca só para ver o mal. Faça isso não. Você traz para si essa maldade. Você pensa que fez o circo pegar fogo? Depois veja como é que vai ficar a sua vida. Depois olhe o amanhã, como é que vai ficar a sua vida. Se aquilo que tu deseja para que acontecesse não acontece com você. Tá? Então, seja pacificador. Fique calado. Fale nada. Para quê? Semear contenda. Só para ver o circo pegar fogo, né? Mas é um mal que você acarreta para si futuramente. Tá? Esta é a sala Brilhantes Discipulando de Jesus. É para lhe ensinar que você deve entender sobre o crescimento e não da destruição. E mexer com o sentimento das pessoas, com a inocência das pessoas, você acaba acarretando para si esse mesmo problema. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça de Deus. Esse texto não se aplica àqueles que fazem de vítimas ou que deliberadamente provocam situações de conflito, mas aqueles que, por fazerem o que é certo, por cumprirem a vontade de Deus, são perseguidos pelo mundo. Esses são bem-aventurados, porque Deus irá galardoá-los grandemente nos céus pela sua fidelidade em meio às provações. Talvez você pergunte, professor, o que significa galardoá-los? Galardoá-los é a palavra galardão. Galardão quer dizer recompensa, tá? Nós somos bem-aventurados. Os filhos de Deus são bem-aventurados, felizes, porque rejeitam os valores do mundo e abraçam os valores eternos do reino de Deus, sem os quais é impossível alguém ser feliz neste mundo perdido. Ao fim do Sermão do Monte, Jesus é claro: somente aqueles que praticaram os valores ensinados por ele no sermão, dentre eles, aqueles valores apresentados nas 8 bem-aventuranças, não serão abalados espiritualmente, mas permanecerão firmes. Desculpa. Eles, Jesus é claro, somente aqueles que praticarem os valores ensinados por ele no seu sermão, dentre eles, aqueles valores apresentados nas 8 bem-aventuranças, não serão abalados espiritualmente, mas permanecerão firmes. É como diz Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Mateus. Eu sei a passagem de cor, mas não é legal a gente ler um pouquinho, meditando na palavra de Deus? Hein? Você concorda comigo? Mateus capítulo 7. Como é que diz as escrituras? Versículo 24 e 25. Portanto,
Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esta é a função da mensagem de Deus. Ela edifica. A casa é você. A casa é você. Ela edifica a sua vida. Ouve e bota em prática. E tem aquele que ouve e não pratica, tá? É o insensato. Quando vem a tempestade, as lutas, derruba tudo, acaba com a casa dele. Conclusão: a verdadeira bem-aventurança está em Cristo. Em meio às tensões deste mundo, não há como se conduzir de forma melhor e mais abençoada, senão seguindo as diretrizes de Jesus para a nossa forma de viver. Sejamos, pois, humildes de coração, sensíveis às coisas de Deus, sensíveis o que é correto. Sejamos submissos à vontade divina. Sejamos pessoas que não se acomodam em sua vida espiritual, mas buscam sempre o mais de Deus. Sejamos misericordiosos, sejamos pacificadores, sejamos puros de coração, sempre fiéis, mesmo em meio às provações. Somente assim seremos, de fato, bem-aventurados. Shalom Adonai a todos. Que Deus abençoe. A nossa próxima lição será: você é sal e luz. Estamos de volta. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus nessa play. Muito obrigado.